Eu me lembro a enfermeira, seu Rogério, acorda, e me dando choque, né? Sim. Só que não. Seu Rogério, você tá rindo de quê? Eu acordei rindo. Você se sente indo numa coisa escura que a turma chama de do túnel, corredor, né? Um túnel. E uma luzinha acesa, como se fosse um elevador com o É andar. mesmo? Então tem essa imagem mesmo? Aí você já se vê num lugar, quando o elevador chega lá, em que você pisa num tipo de chão, você se vê com o corpo igual que você tinha na vida. É? E olha para cima, vê um firmamento, e olha na horizontalidade e vê outras figuras chegando. Mas eu fiquei curioso de saber como é o outro lado, hein, Rogério? Fala pra gente. Existem muitos outros lados. É o lance da luz? Não, não é o lance da luz, é o lance do feitiço. Como? Porque assim, quando esse corpo morre, tá, segundo Corpo físico. esse corpo físico morre, o eu da gente, do Que é a jeito, alma? não, o euzinho da gente, que a gente pensa ser, Sei. continua existindo ininterruptamente. Não é a alma? Calma. Eu, Rogério, Tá. esse corpo morrendo, eu continuo falando aqui com você, ainda que você esteja olhando para o meu corpo caído aqui do lado. É? O eu de um ser humano, mesmo o corpo dele morrendo, esse eu, ele sobrevive, esse corpo, ele continua ininterruptamente funcionando. Como assim? Brother. Eu não entendi. Então, mas essa divisão de corpo, alma e espírito, você não acredita nisso? Sim, sim. Então o corpo Só que físico morre. Eu vou chegar lá. Aí o eu, que eu não entendi ainda o que é esse eu, não é a alma, é o corpo espiritual, o que é esse eu? Esse eu que estava hospedado aí nesse corpo, Sei. mas também está hospedado no corpo espiritual. Então é a alma, não é? Sim, é isso que eu estou dizendo, eu chego lá. Ah, então entendi. Então tua alma continua falando comigo e não entendendo que morreu, é isso? Ou ela entende? A sua alma não é igual ao seu eu. Não? O que é o meu eu? É uma Esse soma? eu aí é um processo epifenomenológico do conectoma. Ei, Você- compliquei. Eu vou dizer primeiro bonito, depois... Tá, então fala bonito primeiro. É o quê? Segundo a ciência, esse eu, a psicologia moderna diz que o eu de cada ser humano é só o quê? Uma somatória de figurinhas emocionais. Memórias, sentimentos, etc. O Pensamentos. cérebro límbico, Tá. os répteis, uma réptil põe ovos, vai embora. Se dali sair um filhinho, ela não sabe, e se ela cruzar com o filhinho lá na frente, passar pelo filho, nem sabe que é filho. É mesmo? Por quê? Porque o réptil não tem cérebro, tem cerebelo, gânglios basais, mas não tem como o réptil saber porque ela pôs um ovo. Tá. Com a evolução, por sobre o cérebro reptiliano, surgiu o cérebro límbico mamífero. Aí surgiram 4 pedacinhos de carne aqui dentro, ou nervos. O tálamo, o hipotálamo, o hipocampo e a amígdala cerebral. Aí, o mamífero, ele consegue fazer coisas desse cérebro, por quê? Porque uma mãe mamífera não põe ovo. O filho sai de dentro do corpo, Tem a gestação. ela memoriza com o hipocampo, e o zelo que ela sente ao cuidar termina criando uma espécie de pré-emoção, ou seja, uma sensação de zelo, promovida pela amígdala cerebral, e cada vez que ela olhar para aquele animalzinho, ela vai sentir de novo esse zelo, e isso vai programando o cérebro mamífero para desenvolver um hormônio na corrente sanguínea do mamífero chamado oxitocina, que é responsável pelo bem-querer, blá, 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 blá. Tá. Então, nós humanos temos esse cérebro mamífero, só que já cheio de mais. Nós temos o lobo parietal, temporal, frontal, o neocórtex, que nós somos, além de mamíferos, primatas e primatas superiores, e nesse neocórtex surgiu o gene FOXP2, que é o gene que nos permite a racionalidade. Permite o uso de símbolos e por isso a gente conversa. Símbolos abstratos. Esse Rogério Vilela, esse Rogério Almeida aqui, são 2 eus que se confundem com esse corpo. Tá. Mas veja só, Não são esse corpo, mas se confundem com ele. do jeito que esse rádio aqui, quando ele falava, tem vários rádios. Sei. O locutor não está dentro da rádio, mas Não. sai uma voz. Boa. O eu de boa Vilela metáfora. não está aí dentro não, cara. Nem o eu de Rogério está aqui.
Tá onde? Esse é o problema. Exato. Tá onde? É um conectoma, ou seja, que diabos é um conectoma? O cérebro, seu cérebro, meu, de qualquer ser humano, são 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio é uma célulazinha nervosa com milhares de dendritos que se agarra a mais outros 1000 neurônios. E vão e criam 100 trilhões de sinapses, que são as ligações entre esses neurônios, onde qualquer símbolo, qualquer palavra, qualquer sensação, qualquer emoção está registrada aí. Todas as ideias, sentimentos, memórias, tudo. Aí quando o corpo humano morre, olhe bem, do jeito que a gente tem aqui um computador e faz desligar, Sim. o computador demora um pouquinho para desligar porque ele está organizando lá as mensagens. Quando esse corpo morre, Fica um tempinho assim. aí vem um filmezinho aqui, ó, que é a organização de todas as memórias. É aquele tal filme que passa da tua vida? Tanto Passa. que tem gente que dorme quando passa esse filme, que a vida é tão chata que o cara dorme durante o filme da vida dela. Passa. É mesmo? E aqui, ó, do lado E é esquerdo. muito rápido isso? Ou a sensação de tempo é... Tudo muito rápido, apesar da sensação de tempo aí não se aplica. Tá. Passa, cara, é impressionante. Caramba. Se você se prender uma figurinha dessa, esse filho da mãe Sei. me deve 1 milhão de... Se Sei. você se prender uma coisa terrena, aí esse lado aqui se fecha, que é a vida espiritual, e você Fica mesmo preso? Fica preso aquela porra ali. Como É um loop mental que você entra. Nossa. Aí você... Mas só pra coisas ruins ou pra coisas boas também? Você pode se prender a uma coisa, a uma lembrança do nascimento do seu filho, por exemplo. Vou deixar minha esposa, ela é muito nova, viva, quem vai ser o filho da mãe que vai pegar essa viúva? Mesmo Qualquer em nome coisa. do amor, você se prende. Entendi. Teve apego, como o velho Buda disse, É. ferrou. É causa de sofrimento. Por isso o desapego é fundamental. A dinheiro, a filho, a esposo, a pai. Mas é muito fácil eu ficar num apego desse, o quando estivesse vendo esse filho aí, esse filminho aí. Então, assim, passa esse filme, aí é o que eu estou dizendo. Se você entrar numa figurinha dessa, aí você entra naquele mundo. Naquele looping. Eu sou pé da vida com fulano, eu não queria Por que morrer ele me sem fez antes assim? ter dado um murro na cara dele. Aí você entra ali, tá ferrado. Mas se o filmezinho passa e você vê todo mundo que você ama, e você não tem nada mal resolvido com ninguém, Isso é importante. se você errou a vida inteira, mas não se sujou, aí esse filme passa Termina. e de repente, aí então, são duas questões. Você se sente indo numa coisa escura que a turma chama de Do túnel, corredor, né? né? Um túnel. E uma luzinha acesa, como se fosse um elevador com o É mesmo? andar. Então tem essa imagem mesmo? Que todo mundo fala disso. Tem. Aí você já se vê num lugar, quando o elevador chega lá, em que você pisa num tipo de chão, você se vê com o corpo igual que você tinha na vida. É? E olha para cima, vê um firmamento, e olha na horizontalidade e vê outras figuras chegando. Aí você diz, você estudou comigo no colégio e você morreu quando tinha... Aí você começa a perceber que você também está morto, ainda que você se sinta vivo. Entendi. Aí, sim, meu corpo... Mas assim, se você passou no filmezinho, você começa a ficar encantado naquele lugar. É o feitiço que eu chamo. Sim. Comigo, eu não vi túnel, não vi nada, mas sei que existe. Eu já fui direto para um lugar que, em tese, o meu eu apenas foi transferido para o corpo espiritual, do Sim. espírito que me anima, que já estava lá. Mas a sensação de Rogério, porque a sensação desse eu permanece existindo ininterruptamente, de estar ali era um feitiço tão grande que eu não queria voltar. E As aí? duas vezes, rapaz, Era pra não voltar, então. eu não queria, mas aí eu vi que eu tinha amigos espirituais de um lado, desse também atrás, eu sabia que tinha, mas eu não vi, e tinham dois seres na minha frente, um mais idoso e um outro mais novo. Esse mais novo eu sei quem é. Meu pai. Meu pai faleceu quando ele tinha 27 anos, eu tinha 3. Mas ele estava lá, engraçado. Só que hoje eu pareço o avô dele, porque ele permanece novo Uns e eu com essa 27 cara anos. de velho. Aí esse ser que estava com ele, que eu não sei quem é, olhou para mim e disse, Não é a hora? Aí eu voltei meio a contragosto. Né? Eu me lembro a enfermeira, seu Rogério, acorde, seu Rogério, acorde. E me dando choque, né? Sim. Só que não. Seu Rogério, só está rindo de quê? Eu acordei rindo.
segundo essa enfermeira, Bruna, isso aconteceu lá em Petrolina, no hospital. Ela disse, não vi ninguém ficar rindo. Mas é porque eu estava enfeitiçado. Aí logo depois o corpo pifou de novo. Aí mas não na mesma sequência. Na mesma sequência. Ah, é? Teve duas dessa? Várias. E a outra foi mais rápida. Foi, mas já... Então, isso me deixa um pouco mais feliz, porque então existe algo. Cara, é uma questão, a turma diz, é uma questão de fé. Não é uma questão de fé no meu caso. No eu seu sei caso, que existe. exato. Eu já sabia antes e continuo a saber. Você só que teve existe. uma comprovação. Isso, mas assim... E a sensação é boa, então? Olha, se você perguntar, Rogério, qual foi o seu melhor momento dessa vida, que foi naquela hora ali, é bom demais. E minha vida é um grande barato, não tem nada a reclamar. Mas essas pessoas que ficam nesse looping, é a explicação para os espíritos ou essas... O pessoal chama de alma penada, sei lá o que é, que ficam por aqui rondando. O que é isso? São várias as situações. Aí é complicado. Digamos, se você morre viciado em sexo, em comer pudim ou em cocaína. Eu tô na turma do pudim aí. Vamos lá. Tá, eu tô nessa. Aliás, Fabi, pede um pudim aí pra nós. Esse seu eu, quando esse corpo morre, torna a dizer, continua a existir ininterruptamente do jeito que ele era quando tinha esse corpo. Ele sente tudo, ainda que não tenha mais o corpo. Por que ele sente tudo? Aí eu teria uma explicação, porque assim, eu teria que falar em quaternário inferior, em tríade imortal. Quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide, transou, pai e mãe, 3 horas depois, milhões de espermatozoides estão nadando a trompa de Falópio da mãe, quando um espermatozoide fecunda o óvulo, surge o zigoto. Na hora que surge o zigoto, surgem 3 fantasminhas. Isso aqui ainda não é o espírito ou a alma da pessoa. Esses 3 fantasminhas são 3 corpos que na tradição dos Upanishads, a tradição ariana hindu da antiguidade, são 3 níveis de corpos que vão colecionar os arquivos produzidos pelo cérebro daquele zigoto quando ele crescer. Nossa. Aí tudo que esse cérebro trabalhar no sentido da energia psicoafetiva, sexual e alimentar são arquivos guardados no primeiro fantasminha. Tudo que for relativo a emoções, a sensações no campo sentimental, no segundo. Tudo que for referente a conceito, a atitudes conceituais, de consciência, de apego no corpo mental. Tá. Só que aqui, isso é o quaternário inferior. Esse corpo nasceu, esses 3 fantasminhas se agregam ao corpo físico. Quando esse corpo físico morrer, esses 3 deveriam morrer também. Por quê? Porque quando esses 4 estão juntos, aí o espírito vem e se imanta os 4. O espírito é o quê? A chamada tríade imortal. É o corpo átmico, que é a alma aí que a gente está falando, que seria a presença do sagrado em cada espírito. O corpo búdico e manásico, que corresponde às atitudes mentais e emocionais superiores. Então, cada ser humano é formado por 7 corpos. 4. Esse e mais 3, chamado quaternário inferior, e 3 superiores. Rogério vai dirigindo, alguém dá uma trancada. Eu digo, filho da mãe, se eu explodo de forma primitiva, eu encho o meu mundo mental emocional de arquivos que mostram como eu sou estúpido. Se eu vou dirigindo e alguém me dá uma trancada, e eu digo, não, peraí, eu já tranquei também outras pessoas, eu preciso perdoar. Se eu tomo uma atitude mais elevada, aí eu marco na minha mente manásica superior. Então, na hora da morte desse corpo, os arquivos que você coleciona é quem define tudo. Se você tiver arquivos de pudim, loucamente algoritmizados e protocolados no seu fantasminha duplo etérico, você vai chegar na espiritualidade. Eu quero pudim. Você só pensa em pudim. Pode ser bebida, pode ser droga, pode ser sexo. Sexo. Só que espírito nem tem pudim para comer e nem tem órgão sexual para fazer sexo. E aí? Aí. O que a espiritualidade faz? Leva a turma do pudim para um hospitalzinho, para ir desmamando, aí vai tomando uma sopinha horrível, mas é a única coisa que tem. O que é esse hospital? São as casas de recuperação da espiritualidade, para onde espíritos bondosos, mas ainda com vícios, com
afetações psíquicas, são levados para serem ajudados. Isso é bom. Mas se você morre viciado em sexo, o que é que a espiritualidade faz? Não é só um, são 500. Aí reúne 500 viciados em sexo no mesmo lugar. Aí um, quando vê o outro, só pensa nisso, aí se agarram espiritualmente, mesmo sem ter órgãos sexuais, mas o psiquismo deles, como eles entraram naquele loop mental, então eles ficam se agarrando até esgotar a energia. Sabe um cachorrinho que transa com o pé da mesa pensando que é cadela? É a mesma coisa. Então. É a mesma coisa. Até eles esgotarem. Mas não interagem com os humanos. Aquela ideia de quando você está transando. Esses não. Se for complicado, esses aí vêm para cima dos humanos. Pegar eflúvios dos humanos. Aí quando os humanos estão transando. Bebendo, se drogando. Aí não são 2 deitados, não. São os 40, mas porque tem os sentem encostos. Os eflúvios que. Como que eles conseguem sentir através Porque são chamados de encostos. Eles estão ligados ao conectoma de cada um dos 2 seres humanos. Conectomas são as estradas neurais que marcam tudo que você está sentindo. Eles se alimentam dessas coisas. Então preste atenção. Na hora que esse corpo morre, o seu eu leva os arquivos. Tá. Por isso que ele fica querendo comer tudinho, fazer sexo, ou se for um eu bem realizado, ele pode sentir uma outra vontade, o filme passa aqui, mas ele deixa passar. E vai para o feitiço, que é você se sente em casa, porque a espiritualidade dá essa sensação. Putz, esse aqui é meu lugar. De retorno à casa. Isso aqui é uma aventura. Jesus disse, sede vós passantes quando vocês estão na Terra. Porque a gente passa. Que aventura boa, né? É um caminho entre o berço e a cova. Mas em algum momento esse corpo morre. Aí querer ficar aqui é apego. Aí Jesus diz, querer ficar é uma atitude tão inteligente quanto a de alguém que constrói uma casa numa ponte. Ponte é só passagem.